Olá, irmãos. Gostaria de deixar uma mensagem da Palavra de Deus para nós nesse dia. Lá no livro dos Salmos, Salmo de número 31, Salmo de Davi, versículos 14 e 15, diz assim: Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. É um salmo de confiança. Nós vemos aqui o salmista Davi, os versículos anteriores que nós não lemos, mostra aqui o lamento de Davi. Davi colocando toda a sua preocupação, ansiedade, medo, insegurança, mas nós vemos que nesses versículos ele expressa aqui então a confiança no Senhor. Então eu gostaria de confiar colocar para os irmãos a importância de nós estarmos confiando no Senhor. Confie no Senhor. Diz o salmista, nas tuas mãos estão os meus dias. Irmãos, os nossos dias estão nas mãos do Senhor. O tempo está nas mãos do Senhor. O ontem, o hoje, o amanhã, o sempre estão nas mãos do Senhor. Então, o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, tudo estão nas mãos do Senhor. E o nosso tempo, irmãos, aqui, na terra, o tempo que Deus tem determinado a cada um de nós, esse tempo está nas mãos do Senhor. Sejam eles prósperos ou não. E até mesmo essa questão de estarmos prosperando, desfrutando, quem sabe, das bênçãos e do cuidado do Senhor, há o tempo de Deus, porque estão nas mãos dele. É Deus quem nos dá tudo. Ele é o Senhor que cuida das nossas vidas. O trabalho, a família, os bens materiais, tudo que temos e somos, vem do Senhor. E aqui, é claro, eu preciso colocar uma coisa aqui para os irmãos. Nós precisamos tomar cuidado com a soberba. Às vezes, quem sabe, estarmos desfrutando, vivendo as bênçãos do Senhor, o cuidado de Deus sobre a nossa vida, mas nós corremos o risco de acharmos que foi a nossa força, a nossa capacidade, as nossas condições que trouxeram essas bênçãos. Como diz a palavra de Deus lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 17 e 18, quando Deus conduz o povo de Israel, e prometendo aí terras, vitórias, conquistas para frente, no versículo 17, a palavra de Deus diz assim: Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Ou seja, precisamos lembrar, irmãos, que o nosso tempo, a nossa vida, a nossa prosperidade, ela está nas mãos do Senhor. E é o Senhor que nos dá capacidade, condições para adquirirmos riqueza, para prosperarmos, para vivermos e desfrutarmos das bênçãos do Senhor. Então precisamos nos lembrar, irmãos, que é Deus que nos dá força para trabalhar e a oportunidade para conquistarmos, ganharmos, quem sabe adquirirmos riqueza. Outra coisa que é importante, que precisamos atentar, irmãos. O nosso tempo de adversidade também estão nas mãos do Senhor. As lutas, as dificuldades também estão nas mãos do Senhor. Há um tempo para todas as coisas. Nós aprendemos na palavra, por exemplo, o sábio Salomão, ele disse que o Senhor nos deu muitos dias aqui na terra. E alguns deles não são tão bons assim. Mas se nós avaliarmos a nossa vida, quem sabe você ir agora fazer uma conta dos dias, do tempo da sua vida, tudo que você viveu até agora, é bem provável que você encontre alguns dias ruins. Mas se você fizer uma análise, você vai ver que muitos deles foram bons. Muitos dias foram bons. Então nós precisamos atentar para isso. O tempo da adversidade também estão nas mãos do Senhor. Faz parte, irmãos, da nossa vida. Enquanto estivermos aqui neste mundo, nós estamos sujeitos. Jesus disse isso. No mundo tereis aflições, mas tenham ânimo. Eu venci. Então nós precisamos lembrar disso e continuarmos confiando no Senhor. Às vezes as lutas, elas vêm pesadas, difíceis. Às vezes parece que não passa, parece que dura mais tempo, mas ela passa. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, há um tempo para todas as coisas debaixo do céu, diz a palavra de Deus também. Nós aprendemos, por exemplo, que Jó,
Jó, ele passou por um mau bocado, foram 12 anos de sofrimento na vida de Jó, mas ele teve vitória, houve um tempo, Deus tinha um propósito na vida dele. E assim, irmãos, Deus é aquele que dá e é o Deus também que tira. Jó disse isso, não é? O Senhor deu e o Senhor tirou. Né? Então nós precisamos confiar no Senhor, né? As nossas vidas, o nosso caminho. Deus contempla, vê tudo, dirige, Ele conhece todas as coisas e estão nas mãos do Senhor. Os nossos passos estão nas mãos do Senhor. Uma outra coisa, irmãos, o nosso final também está nas mãos de Deus. O nosso final está nas mãos de Deus. Já está determinado, escrito, né? A palavra nos diz isso, nós precisamos confiar nisso. E a vida é breve, irmãos. A gente precisava lembrar disso, atentar nesse ponto. O tempo passa muito rápido. Interessante que eu estava conversando com alguém hoje mesmo. E essa pessoa disse, pastor, passa muito rápido. Pastor. Nessa dificuldade de participar de cultos presenciais, esse irmão disse assim, pastor, tem hora que eu não acredito, eu já estou com mais de 60. Então o tempo, ele é breve, né? O tempo passa muito rápido, mas precisamos lembrar, irmãos, que o final, né? O nosso final, ele está nas mãos de Deus. A vida passa rápida, diz o salmista, diz também o sábio Salomão, né? E cheia de inquietações. Né? Temos lutas, temos dissabores, temos provações, temos bênçãos, vitórias, conquistas, não é? E isso é a vida, irmãos. E a gente vive isso aí mesmo, e é ao vivo, dia a dia. Né? Experimentamos conquistas, muitas vezes derrotas, lutas, problemas, mas nós precisamos continuar confiando no Senhor. O fim também está nas mãos de Deus. E devemos orar, irmãos, como Davi. Não me rejeite, Senhor, na minha velhice, quando me faltarem as forças. Não me desampares. Ou seja, o Senhor, Ele cuida de nós, cuidou do ontem, cuida do hoje, vai estar cuidando do amanhã. Ele dirige e conduz as nossas vidas. Deus está conosco sempre, todos os dias, até o final. Então, meu irmão, minha irmã, reflita nisso, pense nisso, confie no Senhor. Deus cuida de nós, Ele tem um tempo para todas as coisas. Ele é o Deus que está dirigindo a sua vida agora. Ele tem planos para a sua vida. Ele é aquele que dirige todas as coisas. Então, faça como Davi, no versículo 14 que nós lemos. Quanto a mim, confio em Ti, Senhor. Tu és o meu Deus, e nas Tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Atentaram bem no texto, irmãos? Os meus dias. É interessante, me fez lembrar aqui agora, irmãos, o Salmo 90. Salmo 90, quando ele declara isso, O Salmo 90 é um salmo que foi escrito por Moisés, e até é interessante eu ter me lembrado desse texto aqui agora, quando ele fala de dias, no versículo de número 12, aqui esse salmo, irmãos, foi Moisés quem escreveu, e ele declara no versículo 12, quando ele trata aqui, fala, da eternidade de Deus e da transitoriedade do homem. O tempo passa, a vida passa como um vento, é rápido, não é? E ele diz no 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. É interessante, irmãos, por isso que a palavra de Deus também diz, esse é o dia que o Senhor nos deu. Cada dia, irmãos, é um presente de Deus. Você precisava pensar nisso. Hoje é um dia que as misericórdias de Deus se renovou sobre a sua vida. Hoje você acordou, hoje você está respirando, Deus te deu um dia, mais um dia. Pode ser que você esteja passando por momentos difíceis, mas esse é o dia que Deus pode te dar uma oportunidade, pode te trazer restauração, Ele pode dirigir os seus passos, mostrar o caminho, e ainda que nada aconteça nesse dia, aparentemente, o Senhor está contigo, o Senhor prometeu isso, estarei convosco todos os dias. Agora é interessante, irmãos, nesse Salmo 90, quando Moisés escreve, e ele fala sobre o tempo, e a limitação do homem, no versículo 7 diz que nós somos consumidos, no 9, todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento.
Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, se nós voamos. Agora que eu preciso destacar uma coisa, irmãos. Eu já vi pessoas usarem esse texto e falarem de uma forma como que parece que 70 anos e 80 a vida acabou. É preciso os irmãos lembrarem aqui o contexto da vida de Moisés. Quando Moisés escreveu este Salmo 90, Moisés, ele ainda não estava exercendo o ministério que Deus chamou para ele. Ele ainda estava lá no deserto de Midian, cuidando das ovelhas do seu sogro. Interessante isso, né? Moisés, ele viveu 40 anos no Egito. Ele teve que fugir, não é? Porque ele matou um egípcio. Não é? E quando ele foi chamar a atenção de dois irmãos israelitas brigando, os dois irmãos acharam ruim e ainda chamaram a atenção dele, falando assim, peraí, você vai querer fazer com a gente igual você fez com aquele egípcio? Aí ele ficou preocupado, assustaria agora, estou frito, eles vão me entregar. E a Bíblia diz que Moisés foge, ele vai para os desertos de Padan Aram, de Midian, e ele acaba casando por lá, vivendo por lá, e ele vive mais 40 anos cuidando de ovelhas, olha só. E aí quando ele estava, quem sabe neste Salmo 90, irmãos, eu acho interessante isso. É bem provável que Moisés aqui de repente estava lá sentado numa pedra, olhando as ovelhas, olhando o campo, olhando o tempo que não passava, embora ele já estava com 80 anos, e talvez ele fica pensando assim, puxa vida, a vida passa muito rápido, eu já estou aqui com os meus 80 anos quase, e talvez ele estava pensando assim, puxa vida, o que será da minha vida? Então é bom lembrar disso, irmãos. Quando ele escreveu este Salmo 90, ele estava com praticamente 80 anos. Então a vida não acaba aos 70 e 80 não, irmãos. Quando o texto diz que é canseiro e enfado, é porque vem as limitações, vem as lutas, vem as dificuldades. Mas não significa que a sua vida acabou não, viu, meu irmão? Moisés aqui com 80 teve o chamado. E aí com mais 40 ele exerceu o ministério dele, ele libertou o povo do Egito, ele tirou o povo do Egito, ele conduziu no deserto, né, e morreu com 120. Então, irmãos, nós precisamos meditar nisso, lembrar disso e confiar no Senhor. Porque como no Salmo 90 nos ensina aqui também, fala sobre a eternidade de Deus, ou seja, Ele é eterno, Ele é Senhor do ontem, hoje e eternamente. E Ele nos criou e Ele tem um plano específico para cada um de nós. Então, meu irmão, minha irmã, faça como Davi, não é? Confie no Senhor e lembre-se sempre, Deus cuida de você, do seu futuro, do seu presente. Ele tem um plano na sua vida. Ele cuidou de você ontem e vai continuar cuidando de você hoje. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que você reflita sobre isso e desfrute, né, do cuidado das bênçãos do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, ó Deus, te exaltamos e te engrandecemos, porque Tu és Deus e Tu és o Senhor das nossas vidas. Continue, ó Pai, cuidando de nós, dirigindo as nossas vidas, mostrando o caminho, como vivermos e o que fazermos, Senhor, para a honra, glória, louvor e adoração ao Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. E não se esqueça, curta lá a nossa página no Facebook, se inscreva lá no YouTube, toca o sininho, dá o seu like lá, não é? Compartilhe, né, com seus irmãos, amigos, familiares. Em nome de Jesus. Amém.